E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José, a.k.a. Jofrinho, e estamos aqui para dar continuidade ao desafio do Jofrinho Modelando Together. Vamos aqui para o desafio 2, que é um desafio consideravelmente fácil, né? Eu peço para que vocês tirem print da tela, para que eu não tenha que ficar voltando no desenho durante o projeto, né? Durante o desenho da peça no SolidWorks. Então, eu entrei aqui no SolidWorks, vou selecionar a folha em branco para criar um novo documento, vou selecionar a peça, vou selecionar OK, vou na aba Esboço, vou selecionar a ferramenta Esboço e selecionar o plano frontal, ou seja, eu estou criando um esboço no plano frontal. Beleza, a partir disso, eu vou selecionar a ferramenta Linha Contínua e primeiramente eu vou tracejar apenas o formato do desenho, sem me preocupar com as medidas. Por que isso? Porque eu vou colocar as medidas depois utilizando a ferramenta Dimensão Inteligente, que ela vai facilitar muito a nossa vida em relação a isso. Aqui eu vou mais uma para a direita, para baixo e pronto. Percebam que eu vou fechar o último ponto do meu desenho, ele vai ficar em azul, ou seja, quer dizer que ele está totalmente fechado, né, os contornos. Porém, ó, percebam que aqui embaixo está dizendo que ele está subdefinido. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu consigo alterar a geometria do meu desenho, da minha peça, e isso não é interessante. A gente quer deixar ela totalmente definida, né? Então, para isso a gente vem na aba Esboço, seleciona a ferramenta Dimensão Inteligente e vamos começar a definir as medidas da nossa peça, conforme o desenho que a gente tem, né? Então aqui, ó, por exemplo, a base, ela é 64 milímetros. Aqui é 20 milímetros, 13. Percebam que não tem problema eu deixar a medida aqui em cima da região da peça, porque essa medida não vai aparecer quando a gente for passar esse esboço para o 3D, ok? Então não tem problema ficar deixando a medida em cima da peça. Aqui 24, aqui é 6. Se vocês repararem, no desenho não tem essa medida aqui, ó, da reta que está em laranja, quando eu passo o mouse em cima. Mas isso não é um problema, por quê? Porque se a gente selecionar a ferramenta Dimensão Inteligente, selecionar a base, selecionar o topo e trazer para o lado, a gente consegue definir a dimensão inteira da peça, que conforme o nosso desenho é 56. Beleza. Então, ou seja, aqui vai ser 12, ó. Mas não tem a necessidade de eu colocar esse 12 aqui. Por quê? Porque todas as medidas necessárias em relação à vertical aqui já foram definidas, né? Então aqui o desenho ficaria, o esboço ficaria sobredefinido, e isso não é interessante. Então aqui já é o suficiente, ok? Tá. Aqui, finalizando desse outro lado, aqui tem 15, aqui tem 9, aqui tem 27 e consequentemente aqui vai ter 14. Mais uma vez não preciso colocar, que senão ficaria sobredefinido. Ainda está faltando algumas coisas, ó. Aqui tem 11. E agora sim, ó, nosso desenho está totalmente definido. Agora eu não consigo mover nada dele aqui. Ele de fato está totalmente definido. A gente não consegue alterar a geometria dele. Porém, está faltando os dois furos, né? Em relação à parte esquerda da nossa peça, conforme a nossa perspectiva isométrica, o furo está centralizado a uma distância de 32 milímetros em relação a essa reta aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a ferramenta Círculo e aí eu vou passar o mouse nessa linha da base até que apareça esse quadradinho aqui, que quer dizer que é o ponto médio dessa reta. Mas eu não vou apertar ainda, eu só vou garantir que eu estou no ponto médio e vou traçar aqui para cima, para pegar a referência. Então aqui eu faço minha primeira circunferência. A segunda circunferência, ela também está na mesma reta, então vou fazer aqui. Percebam que eu não me preocupei com o tamanho delas e com o posicionamento delas, né? Por quê? Porque eu vou definir isso novamente com a dimensão inteligente. Então eu venho aqui, vou definir que o diâmetro é 10, conforme o nosso desenho, né? Eu poderia vir aqui e definir o diâmetro 10 aqui também nela, dessa forma. Mas eu tenho uma forma mais simples de fazer isso, ó. Eu vou remover aqui essa dimensão inteligente, vou sair da ferramenta dimensão inteligente, ó.
Vou selecionar a primeira circunferência que eu já defini o diâmetro, vou manter pressionado a tecla Ctrl do teclado e vou selecionar a segunda circunferência. E aí aqui aparece adicionar relações. Então eu vim aqui e defino que uma relação de igualdade entre essas duas circunferências, ou seja, eu vou apertar igual, percebam que elas vão ficar no mesmo tamanho, ó. Agora as duas estão com 10 de diâmetro. Se eu alterar o diâmetro dessa daqui, consequentemente vai alterar o diâmetro da outra, porque a gente adicionou essa relação de igualdade. Beleza, agora a gente precisa posicionar as duas. Conforme o nosso desenho, o centro dessa circunferência em relação ao topo é de 15 milímetros, a distância, né? E dessa circunferência em relação à base é também de 15 milímetros. Ok? Aqui, só para garantir, né, que vai estar a distância correta, 32 milímetros. E aqui também, ó, 32 milímetros. Ok? Na verdade, me desculpe, aqui é 30 milímetros, né? Porque as duas elas têm que estar alinhadas, ó. Eu já estava cometendo um erro aqui. Daqui até aqui, elas têm que estar alinhadas, né? Percebam que eu utilizei a ferramenta apertando do lado da seta aqui, apertando na setinha ao lado da linha contínua, tem a linha de centro. São linhas que a gente pode usar como referência. Aqui eu estou só exemplificando como ela é. São linhas tracejadas. Elas não aparecem no nosso desenho quando a gente passar para o 3D, mas elas são extremamente importantes para que a gente consiga traçar algumas referências. Por exemplo, eu estou dando Ctrl Z para removê-las aqui. Por exemplo, eu tracei aqui uma linha de referência para garantir, ó, que os centros das minhas circunferências estão alinhados verticalmente. Beleza, esboço totalmente definido. Eu vou vir na aba Recursos e vou selecionar o recurso Ressalto Base Extrudado. O que isso faz? Ó, perceba que ele já está mostrando aqui como funciona, né? Ele vai de fato fazer um ressalto, que conforme o nosso desenho é de 3 milímetros. Então, aqui está a nossa peça do desafio 2. Super tranquilo, né? Até o próximo desafio.